prazeroso, né? Sempre ter a oportunidade de falar do amor de Deus, mas também da sua justiça. E é prazeroso também falar como o pastor está presente, porque na maioria das vezes que eu tenho oportunidade, o pastor não está aqui não. E muitos poderiam falar assim, poxa, o pastor está aqui, velho, vai te deixar mais nervoso. Pelo contrário, me traz mais segurança, porque a primeira vez que eu tive a oportunidade de pregar, o pastor estava aqui. E a cada palavra que eu falava, eu olhava para o pastor. Aí ele falava assim, com um gesto, né? Continua. E quando ele não está, aí eu meio que divido a carga, né? Eu procuro o John, eu procuro o Emanuel, eu procuro a voz, eu procuro uma outra, assim, para dividir a carga. Então é prazeroso estar aqui. Serei breve. Os irmãos já sabem da sequência da mensagem. Então, 1 Coríntios. A mensagem de hoje, eu vou reivindicar meu direito de ser apóstolo, pastor. Vou cortar depois. Depois eu corto. Se fosse ao vivo, tá bom. Mas a mensagem é basicamente isso, né? Direitos de um apóstolo. A gente sabe que hoje, não. Mas Paulo, ele nesse texto aqui, nessa passagem, ele reivindica direitos de um apóstolo. Aí nós vamos entender se ele está reivindicando para desejo próprio ou se um direito que os apóstolos deveriam ter. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 1 a 18. Então, Paulo, após ele ensinar uma série sobre casamento, nós estudamos aqui, se eu não me engano, em 3 domingos, e ele deu sequência falando sobre educação alimentar, Maíra. Muito bom. E agora ele dá essa mudança, né, de pensamento, falando sobre os direitos de um apóstolo. Quais são os direitos que o apóstolo poderia ter? Mas nós vamos estudar aqui que ele não está pedindo algo para ele, não é que ele reivindica porque ele e por isso ele precisa desses direitos. Não, ele apresenta os direitos que alguém deve ter, nesse caso, um apóstolo. Coisas que a igreja às vezes não estava, talvez, tão habituada a vivenciar. Porque nós temos a igreja, que não era igreja, mas era o povo de Deus. E aí depois nós temos Cristo, nós temos os discípulos de Cristo, os apóstolos de Cristo. E agora nós não temos mais Cristo, ele já morreu, ressuscitou, subiu ao céu. Então agora os apóstolos estão dando sequência a esse ensinamento. E aí ele fala, direitos de um apóstolo. Diz assim na minha versão NVI, 1 Coríntios 9, de 1 a 18. Não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta o rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não o temos nós ainda mais?
mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, eu estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta: que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregar. Vamos orar. Pai, Tu és soberano e por isso damos graças a Ti. Nós vemos aqui, Pai, o próprio Paulo falando sobre direitos de alguém que serve no Teu reino deveria receber. Mas nós também podemos observar que ele mesmo abre mão desses direitos para não ser um peso para a igreja. Que nós possamos com essa mensagem, Pai, sair daqui entendidos de que nós somos chamados para servir, independente de recebendo ou não recursos para o nosso sustento. É a oração que eu faço em nome de Jesus. A grande ideia desse texto diz o seguinte: todo cristão deve ser tanto ativo no sustento, quanto pronto a servir, pregando o Evangelho como recompensa. Então, todo cristão deve ser tanto ativo no sustento, quanto pronto a servir, pregando o Evangelho como recompensa. Irmãos, com base nesses direitos de um apóstolo, nós podemos observar algumas pequenas divisões. Uma delas deve haver reconhecimento. Deve haver reconhecimento. Então, hoje, como eu falei no início, eu não estou reivindicando o direito do apostolado, não. Porque a gente sabe que o apóstolo ficou para aqueles que estavam com Cristo. Os 12 escolhidos, nós sabemos que um tirou a própria vida, então outro foi escolhido. E nós sabemos que Paulo foi escolhido como apóstolo porque ele mesmo viu a Cristo. E ele mesmo é testemunha viva do que Cristo pode fazer. Pois ele era um perseguidor e virou agora um ativo proclamador. E aí foi reconhecido pelos apóstolos como também apóstolo. Mas hoje nós podemos observar esse reconhecimento no sentido de que eu sou um servo do Senhor. Paulo ele escreve essa importância para que a igreja saiba. Como eu falei no início, muitos não sabiam às vezes como lidar. Paulo ele acrescenta aqui que pessoas estavam tendo acompanhamento, pessoas estavam sendo sustentadas, mas outros que por direito mereciam o sustento não estavam sendo enxergados. No versículo 7 ele fala muito bem essa questão sobre a questão do sustento. Ele diz: quem serve como soldado à própria custa? O pastor serviu, meu irmão serviu, e mesmo sendo serviço para o governo, porque o serviço militar é para o governo, ainda assim eles recebiam o sustento, não é voluntário. Talvez não seja um salário como eu posso ganhar como trabalhando para uma empresa, talvez não seja a mesma coisa. Mas independente do seu chamado, independente do seu trabalho, você recebe o seu sustento. E ele fala: quem serve como soldado à própria causa, à própria custa. Ninguém foi chamado para servir de graça, nem o próprio soldado que serve ao seu governo. O texto ele diz sobre a recompensa daquele que tem o direito de ser recompensado. Paulo ele fala então nessa primeira perícope desse texto de hoje sobre as questões de muitos são custeados, muitos são sustentados, e por que outros não são? Por que ele e Barnabé não o são
também, se também são apóstolos. Qual é a diferença do apostolado dos irmãos de Cristo, junto com Pedro, para ele e Barnabé, se ambos são apóstolos? Mas ele finaliza sobre a recompensa dele, que é pregar o Evangelho. Deve haver reconhecimento, sim. Não tem como nós servirmos com exclusividade a alguma coisa sem receber uma recompensa por esse trabalho. Se eu sou exclusivo para isso, de que maneira eu serei recompensado? Lembrando também que, com base no que Paulo falou, se eu sou chamado para servir, que eu deva servir. No versículos 12 a 15, nós podemos observar que nós vimos que existe um reconhecimento, que está lá nos versículos 1 a 11, mas, seguindo isso, nós podemos observar também que nem sempre aquilo que é direito precisa ser também usufruído, que é o que o próprio Paulo acrescenta no seu texto, versículo 12 a 15. Se outros têm direito de ser sustentado por vocês, não temos nós ainda mais? Então ele está falando sobre os direitos que as pessoas têm de serem sustentadas. Eles não têm ainda mais, mas ele continua. Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. E ele continua então o desenvolver do seu argumento. No 15 ele fala o seguinte: mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Ou seja, ele apresentou os direitos, ele apresentou que deve haver reconhecimento, mas ele não está usufruindo desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me livre deste meu orgulho. Ou seja, eu estou dizendo para vocês, olha só, se todos têm direito, eu também tenho direito. Só que eu não usufruo desse direito porque eu tenho orgulho em servir ao Senhor. Mas vocês deveriam me reconhecer. Eu vou parafrasear aqui, não está no texto, por isso vai ser uma palavra minha. Porque se eu fugir da palavra, não pertence a Deus. Então, uma palavra minha. Parafraseando, contextualizando hoje, seria: olha só, eu tenho direito, mas eu não estou usufruindo, porque é opinião minha, é opção minha. Mas assim como eu tenho direito, talvez vocês não estejam enxergando outras pessoas que também têm esse mesmo direito. Estou falando de mim, que eu tenho direito, e vocês não observam isso. Observaram? Ah, sim, observamos. Realmente você tem direito. Beleza, já que vocês aprenderam a lição, eu não quero, mas outros também possam precisar. Então, palavras minhas, voltando para o texto, Paulo fala: não estou escrevendo na esperança de que vocês façam por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me livre deste meu orgulho. Ou seja, é entre ele e Deus somente. Ele apresentou que deve haver reconhecimento, mas ele também prefere não usufruir. E para finalizar, nós temos as recompensas, né? Sempre há recompensa, é impressionante. A gente não deve servir a Deus em busca de recompensa. Mas sempre quando a gente serve a Deus, mesmo sem merecimento algum, é apenas uma obrigação, pastor. Nós somos obrigados a servir. Mesmo por obrigação, há recompensa. Versículos 16 a 18. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta: que, pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim os meus direitos ao pregado.
Com ou sem sustento, o ensino é que a recompensa está em pregar o Evangelho. Não deve haver motivo de orgulho quando eu prego, porque isso é imposto a mim. Isso é imposto a mim, qual a recompensa? A recompensa de que eu estou sendo usado para pregar. Eu já apresentei algumas vezes para os irmãos, para os adolescentes, juniores. Sempre eu gosto desse exemplo, que Deus poderia estar usando qualquer pessoa para estar aqui à frente pregando a palavra. Poderia. Nós vimos no EBD que o Amós, mesmo não tendo chamado para pregar, se tiver necessidade, ele vai pregar. Porque ele é chamado para servir. Então Deus poderia usar qualquer pessoa para estar aqui. Mas olha que privilégio eu tenho de eu ser o escolhido para estar aqui. Que recompensa melhor do que essa, onde eu fui chamado para ser instrumento nas mãos do Senhor. Mesmo que seja por obrigação, o meu privilégio, a minha recompensa está em pregar a palavra. Ninguém é melhor ou pior que alguém por receber ou não recompensa para servir. Porque todos foram chamados para isso. A diferença é que alguns são exclusivos, que na nossa igreja é o caso do nosso pastor. Ele foi chamado para ficar full time, servindo ao Senhor com o seu pastoreio. Gente, full time, mas não liga de madrugada não, essa coisa é muito grave. Porque fala full time, dá para conta que eu com a dúvida boba e liga o pastor de madrugada. Mas assim, nós temos na nossa igreja alguém que é privilegiado por ser sustentado pela própria igreja para servir a igreja. E nós temos tantos outros que são privilegiados para servir a igreja, não sendo sustentados pela igreja, porque Deus o abençoou com um emprego para o autossustento. E a cobrança é diferente. Então eu vou cobrar mais do pastor, já que ele recebe da igreja, já que ele recebe sustento para ficar aqui mesmo em Futai. O Marcelo trabalha fora. A cobrança deverá ser a mesma, porque todo cristão ele é chamado para servir. Com ou sem sustento da igreja, Deus é quem sustenta. As aplicações ficam da seguinte forma, irmãos. Primeira, seja ativo no sustento da igreja. Existem várias maneiras de atuar. Nós temos aquelas que são indiretas. Eu observo necessidade, então eu vou ajudar no sustento. E tem a direta. Eu acho que não dá nem para... Não vou pedir coral aqui não, porque senão pode ser que comprometa alguém. Mas uma forma direta de que eu possa ser ativo no sustento da igreja é o dízimo. É um mandamento, na verdade, não está nos 10 mandamentos, mas é uma ordenança. O dízimo é algo direto. Mas nós temos várias formas de estar ativos no sustento, com as ofertas e observando as reais necessidades para servir. Então, a primeira aplicação é: seja ativo no sustento da igreja. Estejam atentos nisso. Existem pessoas que vão precisar desse sustento. E existem coisas na igreja que precisam desse sustento. Estou falando aqui ao microfone, certamente porque tem energia elétrica. Se não houver sustento, não teria energia elétrica, estaríamos com calor e eu estaria falando só na voz. Talvez sozinho, porque ninguém aguentar o calor. Então, seja ativo no sustento da igreja. Segunda aplicação: sirva mesmo sem sustento.
não é somente quem recebe o sustento da igreja que deve servir, porque aqui seria muito fácil para nós. Se somente quem recebe o sustento da igreja fosse servir na igreja, estaria caindo tudo aos pedaços aqui. Então, sirva mesmo sem sustento. Nós somos chamados para servir, recebendo ou não recursos para isso. E graças a Deus, na nossa igreja, não tem muitos casos de desempregos. Pelo contrário, ultimamente o negócio está ficando bom. Então, sirva, mesmo sem sustento. Terceira e última aplicação, reconheça a recompensa. Nem sempre a recompensa é de forma visível. Mas como eu falei, só em ser chamado para pregar o Evangelho já é motivo de alegria. Já é uma recompensa dada pelo Senhor. Então, vou repetir as 3 aplicações. Primeiro, seja ativo no sustento da igreja. Segunda aplicação, sirva mesmo sem sustento. Terceira aplicação, reconheça a recompensa, pois só estarmos servindo já é graça de Deus sobre nossas vidas. Que os irmãos fiquem com Deus e que nós possamos estar preparados para sempre glorificar ao Senhor. Pastor Soares. Pai, muito obrigado, Deus. Primeiramente, da minha parte, pelo privilégio de servir a tua igreja, de poder, de não ter nenhuma preocupação com nenhuma outra coisa, a não ser cuidar da tua igreja, das tuas ovelhas. Isso tem me dado condições para isso. Obrigado, Deus, por me fazer lembrar, cada um de nós, de que o nosso alvo como servo do Senhor e o que nós podemos esperar de Ti é a graça do Senhor presente em nossa vida, enquanto nós cumprimos com o nosso ministério de pregar o Evangelho. Algo que os anjos gostariam de fazer. Então, muito obrigado e que, como o Marcelo disse, que cada um de nós, a gente possamos ser servos dedicados ao Senhor, servimos com excelência em tudo aquilo que nós fazemos. Quero agradecer ao Senhor por tudo isso e pedir que o Espírito Santo continue conduzindo a tua igreja com mão poderosa, com mão forte, e que nossa mente, o Deus, esteja sempre desejosa de conhecer mais o Senhor, de servir mais, porque entendemos que o Senhor, que é o nosso bom pastor, o nosso supremo pastor, deu a sua vida por amor a nós, veio para servir, dar a sua vida em resgate de muitos. Muito obrigado a Deus, em nome de Jesus que nós oramos. Amém.